Miqueias, mais um podcast ou o primeiro podcast pode dizer sim? Ainda não fosse mais um, mas o próximo vai ser mais um, mas esse é o nosso primeiro, pode dizer sim. E a gente está com uma convidada muito especial, que muito nos honrou em aceitar o nosso convite. Já vamos falar dela? Vamos sim. Um convite super rápido, inclusive, né? Não, muito rápido, porque a gente startou esse projeto e aquela frase, antes feito que perfeito, a gente está fazendo do jeito que a gente pode, do fundo do nosso coração, com muita alegria. E a gente teve a ideia de aproveitar que nós estamos no mês do Dia Internacional da Mulher e fazer uma bateria de episódios com essas mulheres incríveis que fazem com que o mundo do casamento seja maravilhoso. E a gente está com uma belíssima mulher. Não poderia ser menos. Não poderia ser menos. E ela aceitou o nosso convite com menos de 24 horas para estar aqui. E a nossa convidada de hoje é nascida com o sol estalando em Libra, o berlandense, com 36 anos, dos quais 21 ao lado do Marcelo, seu sócio na vida e par no amor. A pandemia deixou sua agenda tão concorrida e corrida que ela não conseguiu celebrar suas bodas de 10 anos de casada. Típico de quem ama viver cuidando do outro e não raro se deixa para segundo plano. Aliás, né, Miqueias? Família, para ela, é prioridade. Ela e Marcelo são pais do Lucas, de 8 anos, e do Pedro, de 2 anos. E foi em família que ela recebeu os primeiros incentivos para o empreendedorismo. Ainda criança, vendia na porta de casa brigadeiros, suco de limão, uma coisa meio Chaves, e suas bijuterias usadas. Ela tem orgulho de dizer que foi sacoleira. Durante a faculdade de fisioterapia, ela vendia de bolsas a produtos de maquiagem e beleza. Sempre amou vender e se relacionar com pessoas. Outro amor que é muito importante para ela é pela comida. Ela ama comer, um bom café da manhã então nem se fala. Inclusive já teve um restaurante de comida fitness e natural. Eu poderia ter inclusive ser seu cliente. A maquiagem como negócio surgiu depois em sua vida. Apesar de ela não sair de casa sem maquiagem, nem para ir até mesmo na padaria, e isso desde os seus 15 anos. Eu posso provar que a gente tem uma padaria próxima, eu sempre vejo ela maquiada na padaria. E maquiar começou como hobby com as amigas, um complemento de renda, mas de repente o mundo das cores, paletas, pincéis e cílios postiços ocupou todos os espaços da vida dela. Passou com muito orgulho a escrever maquiadora como profissão nas fichas de cadastro, principalmente nos hotéis. Afinal, não sei como, por conta da sua agenda apertadíssima, a nossa convidada de hoje ama viajar. Como uma boa libriana, ela é indecisa, o seu guarda-roupa é 50% preto, 50% colorido. Ela diz que ainda não achou o seu estilo. Imagina só, por via das dúvidas sai comprando de tudo, desde que esteja de liquidação ou até mesmo pertence à sua paleta inverno brilhante com cores vibrantes e muito brilho. E apesar de amar o brilho, seu batom vermelho inconfundível e de estar sempre muito produzida, ela não gosta de balada, é caseira, diurna. Gosta mesmo é de ser controladora, isso ela assume com orgulho. E um detalhe que é muito importante é que nem todo mundo sabe que a nossa convidada tem perda auditiva. Mas isso é um detalhe para quem nasceu com o dom de escutar com o coração. Isso é mais do que importante. É isso, e isso as suas noivas até confirmam. Outra curiosidade, ela se maquiou para o baile de formatura e para o seu próprio casamento. Repete esse parágrafo. Vamos lá. Que lindo, eu emocionei. Um detalhe que nem todo mundo sabe é que nossa convidada tem perda auditiva. Mas isso é um detalhe para quem nasceu com o dom de escutar com o coração. E isso suas noivas confirmam. Outra curiosidade, ela se maquiou para o baile de formatura e até mesmo para o seu próprio casamento. E algumas frases marcantes da nossa convidada. Eu priorizo o valor ao invés de preço. Dinheiro nunca foi e nunca será prioridade. Eu não quero dinheiro a todo custo, eu me importo com o outro. Sou coerente com o que prego e com o que eu vivo. Tudo que faço, dou o meu 110%. Sempre faço um pouco mais do meu melhor. Eu realizo sonhos, entrego beleza, autoconfiança, segurança e experiência. E antes de dizermos quem é a nossa convidada, precisamos agradecer a um defeito dela. Ela disse que não consegue falar não. E sim, é isso mesmo. Chegamos ontem para ela, pedindo para gravar hoje, e ela não tinha agenda, mas não conseguiu dizer não para nós e está aqui conosco.
Então, sem mais delongas, podem dizer sim para Fernanda Naves. Seja bem-vinda! Que honra estar aqui com vocês. Vocês estão me emocionando. Já nem começou direito, eu já estou emocionada. Muito obrigada, né, por me escolher. Ser a número 1 é realmente um presente. Obrigada. A gente aqui agradece o seu convite, Fernanda, de forma tão solista, né? Aceitou estar aqui com a gente. E nesse bate-papo que nós queremos ter com você, eu já quero começar com uma pergunta que veio lá do Instagram, do nosso Instagram. E eu acredito que é uma pergunta muito boa para a gente começar esse bate-papo. E a Ana Júlia, lá da Ana Valentim Bridal, perguntou: qual que é a palavra que define o seu trabalho? Qual que é a palavra que define Fernanda Naves? A palavra que me define é determinação. Eu me sinto completamente determinada para fazer o que eu quero. E a outra palavra... O que ela perguntou? Ela perguntou a palavra que define o seu trabalho, que define a sua pessoa. Meu trabalho, amor. A palavra que me define. O trabalho, amor. Isso é muito importante, né? Quando a gente entrega tudo com amor. Às vezes os casais imaginam que a gente está ali apenas numa relação comercial, de serviço, de troca. Não, mas a gente dá muito amor para aquilo ali que a gente está fazendo. Eu sempre comento com os meus casais que nisso eu entrego todos os meus amores e todos os meus traumas. A gente coloca ali tudo pro casal. E falando disso, você um dia foi noiva. Fui. Como é que foi para você ser noiva? Primeiro, assim, que eu acho que por eu ter tido tanto sonho em casar, era meu sonho de criança, era ser noiva, era casar, era ter filhos. Então, assim, eram meus principais sonhos de vida. Então, quando eu tive à frente de procurar, de construir o meu sonho, eu nem imaginava que eu seria maquiadora de noiva. Não era maquiadora, praticamente eu maquiava bem pouco. Então, assim, eu sonhei muito, então eu realmente vejo e valorizo cada noiva que entra na minha vida e valorizo os sonhos dela, as angústias, as aflições, porque eu sei o que foi isso, né? Eu trabalhei isso comigo, então realmente assim, casar, eu falo que é um sonho de princesa da Disney, porque realmente parece que a gente cresce com aquele sonho, assim, de Cinderela. Eu sei que cada mulher tem seu sonho, suas aspirações, mas o meu realmente era vestir de noiva, de véu, de ter aquela festa linda, com profissionais maravilhosos. Sou muito perfeccionista, então eu calculei tudo, assim, para sair do jeito que eu queria. E claro que nem tudo sai do jeito que a gente quer, mas foi incrível, inesquecível. E eu faria tudo de novo. Você casou aqui em Uberlândia? Aqui em Uberlândia. Você lembra quem estava com você no seu casamento, assim, dos fornecedores? Fornecedores? Lembro. De fotógrafo foi Daniel Cavalari. Filmagem foi o Tiãozinho. VC Produções. Épico Tiãozinho. Mestre ele. Marli Buffet, maravilhosa, sensacional. Marli. Amor, me ajuda. Gente, o Marcelo, só para quem não sacou ainda, a gente falou do Marcelo na biografia da Fernanda, porque não existe Fernanda sem Marcelo, Marcelo sem Fernanda, então o Marcelo tá ali nos nossos bastidores. Meu amor. Guardião, guarda-costa, protetor, sócio, marido, pai dos seus filhos, enfim, Marcelo tudo tá ali. Ele é. De vez em quando vocês vão ouvir falar do Marcelo, porque E um ele gato, tá ali. meu. Segundo ela. Me ajuda a lembrar dos fornecedores. Cerimonial era bem casados, acho que não sei se hoje em dia tem. Eu acho que não tá mais no mercado. Não. Se está, nos desculpe. Desculpe. Eu não acho que não. Decoração. O Vitor Borges? era Rosa Verde. Era o Vitor Borges? Era o Vitor e o... Vitor. Vocês cortam. O Vitor e o... Ele era sócio de um outro. O Vitor Borges. Aí, Vitor Vitor lembra do Vitor Vitor. Borges. Quem mais? Seu Onde vestido você se de casou? noiva? Meu Nossa! Peraí, vestido onde? Vamos começar pelo vestido que é a noiva. Vamos falar. Bom, meu vestido de noiva, meu vestido foi algo que eu sonhava e que era totalmente diferente do que hoje até é comum, que é o vestido de sereia. Na época que eu casei, não se casava de vestido de sereia, era só princesa, aquele vestido mais largo. Eu não queria, eu queria sereia, justinho. E aí, em nenhum lugar em Uberlândia tinha.
Não tinha. E aí eu mandei fazer o vestido, num ateliê que não existe mais também. E ficou lindo, mas hoje eu com certeza teria alugado, porque mandar fazer não é simples, não. Tá muito perrengue. Muito complexo. E é isso, mas assim, meu vestido foi um vestido desenhado, planejado, e eu me inspirava nos vestidos que era comum lá nos Estados Unidos, aqui não tinha. Realmente, então eu fui uma pioneira. Casei com cabelo solto, não casava com cabelo solto na época. Liso ou cacheado? Cacheado. E casei com grinalda, que é um acessório que ninguém usava também aqui no Brasil. Era porque eu pegava mesmo. Você reinventou, então, total. Eu comecei, eu fui uma. Eu não conhecia noiva aqui em Uberlândia, pelo menos. Ninguém casava assim. Então, eu fui praticamente meio simples pra época, porque era só um. Era Fernanda Naves simples. Você não, mas assim, é porque pra época era, né? Era aquele véu enorme, aquele coque alto, coroa gigante. Eu não queria nada disso. Eu queria algo que hoje a gente fala que é mais boho. Então não existia isso. Então, mas eu amei, me senti maravilhosa. E onde foi que você se casou, Fernanda? Na igreja que chama Nossa Senhora das Dores. Nossa Senhora das Dores. Lindo, 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 lindo. E lá, na verdade, eu não sou católica. A família do meu marido é católica. A gente escolheu, eu escolhi casar lá, primeiro porque foi aonde a gente se conheceu. Que a gente se conheceu no Colégio das Irmãs, que era o Nossa Senhora, com 14 anos. E aí a gente... eu adoro aquela igreja. E aí pra mim foi realmente realizar um sonho. A gente, né, se unir naquela igreja, a gente assistia às aulas, ia lá pra aquela igreja também. Então foi muito legal, muito nostálgico, assim. Que bacana. E eu sempre... Ontem eu tava conversando com o Miquéias, Fernanda, sobre a questão do nosso casamento, né? Porque a gente realizar o casamento das pessoas, a gente se emociona, a gente conecta, a gente entra as lágrimas no olhar, mas nada melhor do que realmente viver o seu próprio casamento. É completamente diferente estar do outro lado da moeda e poder sentir a emoção, sentir os fornecedores, né? Eu falei ontem, né, nessa conversa que eu tava com o Miquéias, sobre a questão do acolhimento dos fornecedores, a questão realmente da disponibilidade deles em prol de realizar o meu casamento. E eu não posso fazer menos do que pelas noivas também em relação a isso, né? Então, quando você fala do seu casamento, os seus olhos estão brilhando, porque eu tenho certeza que ele é reflexo do que você viveu, um bom casamento, e você transmite isso para as noivas que vá até você. Isso é muito bacana, né? Isso eu tenho, assim, o coração e a mente tranquila para falar que realmente o meu trabalho, eu faço por elas o que eu queria que fizesse por mim. Então esse é meu lema, sabe? Então realmente, eu até emociono. É porque hoje o meu menino estava fazendo uma atividade de religião. E aí ela perguntou assim, quais são as 2 frases que seus pais mais te ensinam? Aí ele começou a brincar, a zoar com a minha cara. Aí ele pegou e falou assim, não, mamãe, você fala pra mim sem parar, assim, que pra eu não fazer com o outro que eu não quisesse que fizesse, que eu não gostaria que fizesse comigo. E isso pra mim é um lema que eu levo pra minha vida. Então no meu trabalho, eu faço dessa forma. Uau. E Fernanda, você disse aí pra gente que quando se casou você foi uma noiva diferente, digamos assim. Uma queixa recorrente que a gente ouve das meninas, das noivas, dos noivos, enfim, do casal, é que, eu quero fazer algo diferente, mas eu não encontro isso nos meus fornecedores. Parece que eles sempre me entregam, tipo, aquilo ali que tá na prateleira, que tá pronto. Como é que hoje é o seu trabalho de acolhimento das noivas? Vamos falar de como é que a Fernanda Naves acolhe uma noiva. Eu sou uma noiva, quero me casar, como é que eu chego na Fernanda? Como é que faz pra chegar na Fernanda? Eu falo com a Fernanda? Claro! Primeiro contato é comigo ou com o Marcelo. Então, meus orçamentos, eles são presenciais online para eu justamente entender o que é importante para aquela noiva. Então, quando eu entendo quais são as prioridades para ela, para aquele dia dela ser único e inesquecível, porque eu sempre falo para elas que a produção, o lugar que elas vão se arrumar, é o mais importante do casamento, porque é o lugar que antecede a saída dela para a cerimônia. Então, ela pode ter o melhor buffet, o melhor fotógrafo, melhor cerimonialista, tudo top. Mas se o lugar que ela se arrumou deixou ela estressada, não fez o que foi o prometido, o combinado, que deixou ela atrasada, irritada, enfim, isso estraga o momento dela. Então, é muito importante para mim eu entender as necessidades dessa noiva, personalizar o orçamento dela e priorizar ela. Porque aí a gente vai poder organizar e estruturar um dia especial.
do jeito que ela sonha, né? Uma coisa que eu penso muito, Gustavo, e eu comento isso de forma recorrente, a noiva nunca casou, então ela às vezes não sabe nem por onde começar. Falando de uma forma mais prática, quais informações, por onde a noiva deve te procurar, pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo telefone, presencialmente, quais informações você precisa para começar o atendimento de uma noiva? O que ela precisa te mandar? Porque assim, a noiva, como nunca casou, às vezes ela pode mandar assim, eu vou casar numa cerimônia simplesinha, qual que é o orçamento para maquiagem? E talvez essas informações não são as que você precisa para iniciar o atendimento. O que você precisa que a noiva te mande, por onde, para você começar a iniciar o atendimento dela? Primeiro contato, assim, é o WhatsApp. Então, ela entra em contato com a minha secretária já vai verificar as disponibilidades de data, de profissional, e aí a gente vai agendar esse orçamento pelo próprio WhatsApp. É claro que se ela quiser ligar por telefone, também, sem problema nenhum. Mas hoje em dia, acho que 98% é WhatsApp. E é assim que a gente começa o nosso contato. E uma coisa interessante que você falou, se elas podem me conhecer, né? Eu acho isso, assim, fundamental. Ela ter acessibilidade e conversar comigo e ter essa troca, né? Muito bacana. Eu acredito que a gente vai falar um pouco disso um pouco mais para frente, mas eu já vou dar um pequeno insight em relação a atraso. Eu sempre falo para as noivas sobre atraso, e aí é um assunto muito legal, porque eu como fotógrafo acho legal, bacana, passar meu ponto de vista, mas eu vejo também a irresponsabilidade, às vezes, de algumas noivas, porque elas falam que não querem atrasar, mas, de fato, elas chegam atrasadas no salão. Porque se você marca 7 horas da manhã para a noiva chegar e ela chega 8, isso vai ocasionar atrasos, sim, possivelmente, claro, por conta dessa questão da irresponsabilidade dela. Então, eu tô puxando para a noiva. Eu sei que também existem vários fatores para que isso aconteça em relação a profissionais. Mas o que você tem para orientar para as noivas, de modo geral, em relação o fator atraso? Porque é o que elas mais se preocupam quando chega, por exemplo, nessa mesa e pergunta como que é o processo de casamento. Primeiro, imprevistos sempre podem acontecer. E a minha empresa, ela foca em todas as possibilidades possíveis. Então, mesmo que tenha imprevisto, dentro do cronograma dela já está incluso esse imprevisto. Então, pode acontecer o que for que a gente consegue absorver esse atraso, porém, ela vai perder algumas partes fundamentais do dia dela. Então, é muito raro uma noiva minha atrasar. Não é comum. Então, elas são muito pontuais, e a gente conversa com elas no teste, né? Para elas se programarem, para elas deixarem as coisas delas já preparadas um dia antes. Tem um checklist que tanto o cerimonial manda, quanto a gente também pode orientar. As madrinhas também não podem atrasar. As madrinhas! É o problema, vou te ser sincera. Madrinhas, mães e damas, né? Vamos. Olha, noiva é muito difícil, mas madrinha... A noiva tá sonhando muito aquilo, né? Não que a madrinha não esteja com ela. Então, sabe o que é o problema? A madrinha, ela atrasa, muitas, e aí ela fala que foi o salão. Fala pra noiva que foi o salão. Então, hoje, com a minha experiência, o que a gente faz? A gente manda mensagem pra convidada que tá atrasada, deu 10 minutos de atraso, a nossa secretária já manda, fulana, você não chegou no horário, nós estamos te aguardando, E aí, quando passa de meia hora, 1 hora, já teve atrasos de 2 horas. Pra chegar no salão ou pra sair? Pra chegar no salão. Pra chegar no salão. Acho que até mais, né, Marcelo? Já teve. E aí a gente manda pra convidada que está atrasada pro WhatsApp, porque aí é uma prova de que se ela não estava pronta na hora do making off, não foi nossa responsabilidade. Porque eu não vou chegar na noiva e falar, as suas madrinhas estão atrasadas. Eu não vou fazer isso no dia dela. Depois você pode até mencionar, sim. Depois que passa o casamento. Porque antes a gente até fez já isso, mas não é interessante. Então, depois que passa, a gente informa. Olha, aqui, suas madrinhas chegaram tanto tempo. Então, a gente faz isso para poder realmente se resguardar e mostrar para elas, porque elas mentem. Elas mentem na cara dura. Fernanda, eu tenho um empenho pessoal, assim, é uma questão pessoal de combater o atraso em casamento. Não é normal, não é comum, péssimo. Não é chique, não é usual, enfim. Atraso é feio, é deselegante, é de mau gosto. E eu tenho uma campanha pessoal contra atraso, assim, porque
Muita gente também fala assim, atrasei por conta do imprevisto. Gente, imprevisto é aquilo que não estava previsto ou que não era previsível. 90% dos imprevistos que acontecem seriam plenamente contornáveis com uma boa gestão e com um bom olhar sistêmico de previsão daquilo que vai acontecer. Então é aquela noiva que não pensa em quem vai levar ela para o salão, que não pensa onde ela vai dormir, o que ela vai tomar de café da manhã, que ela tem que levar uma necessaire, uma mala para o salão. Então assim, é necessário, e é por isso que eu defendo, que exista o acompanhamento de um profissional competente que vai mandar esse checklist para a noiva e falar assim, olha, você tem que pensar nisso um dia antes, 2 dias antes, para o seu dia, de fato, ser um dia de sonho. Mas de forma prática mesmo assim, trazendo um bastidor da sua empresa. O que o Espaço Fernanda Naves faz para mitigar qualquer forma de atraso? Meu planejamento de cronograma, ele se baseia a gente faz um cálculo de tempo. Então, o casamento da noiva, ela vai chegar 6 horas antes do casamento dela, para ela poder fazer dentro dessas 6 horas. A gente tira 4 horas para produção. Então, tira 2 horas do profissional de cabelo, 2 horas do maquiador, com a agenda fechada por conta dela. Então, eu não vou fazer uma noiva em 1 hora e outra noiva em outra hora, porque isso vai atrasar. Por mais que eu consiga fazer, eu não vou fazer isso por imprevistos. A noiva lacrimejar, enfim, tantas coisas que podem acontecer. Então, para não ter esse tipo de problema, eu tenho essas 4 horas. A noiva para receber fotógrafo, para tirar foto, para receber buquê. O tempo inteiro é parado. Então, eu não posso calcular essa produção no tempo exato. Eu tenho que deixar um tempo para ela comer, tranquilo. Sobrou 2 horas dessas 6, certo? Eu tiro 1h30 para ela fazer foto de making off, brinde e fotos de noiva. Meia hora para ela estar finalizada, o fotógrafo e filmagem, poder ir embora tranquilo, para ela poder guardar as coisas e se deslocar à cerimônia com tranquilidade. Dessas 6 horas, a gente manda meia hora antes. Então, vamos supor, a noiva ela tem que chegar às 9 horas para começar a produção. A gente manda 8h30. Se ela atrasar, ela tem já uma essa margem meia de 30 hora. minutos. Então, a gente tem os serviços, mimos das noivas que a gente dá para ela no dia que é surpresa. Maravilhoso. É maravilhoso. E aí a gente coloca nesse tempo que ela não vai ficar ociosa. Ela não fica ociosa. Então ela se preocupa na hora elas fazem assim. Tipo, nossa, é muito tempo. Não é. Todas, sem exceção, fala assim pra mim. Bem que você me avisou. Eu nem vi passar o tempo. Foi maravilhoso, foi agradável, sem correria. E ela consegue fazer tudo o que ela precisa com tranquilidade. E isso impacta profundamente no estado de espírito dela pra ela casar, pra ela tirar foto. Se a noiva tá chateada, tá ansiosa, você não tira a foto Vai bonita transparecer. dela. Você concorda? Concordo plenamente. Então, tem que ter um cronograma, sabe, redondinho. E eu tenho uma funcionária que fica por conta dessa noiva, por conta do cronograma dela, com o despertadorzinho no celular dela o tempo inteiro, pra sempre estar checando e verificando se tá tudo no horário. Entendi. Mas, como eu conheço, eu quero tirar, Fernanda. Eu sei, porque noivas minhas já me mostraram que você manda um cronograma bem escalonado. Mando. E como é que é esse cronograma? Mostre. É importante. É o segredo. Assim, é muito importante isso, porque o atraso... Vou cobrar, hein? Consultoria. O atraso, as pessoas não têm essa consciência, mas ele vai refletindo em toda a cadeia do casamento. Então, quando a noiva atrasa, ela fala assim, eu vou atrasar, que não sei o que lá. Reflete que ela não tem foto, ela não tem um make-off tranquilo, ela não tem retratos dela posada, ela sai do salão estressada, ela chega no espaço de evento estressada, e ela chega na frente do celebrante como? Estressada. Então, sobra pro celebrante. Né? Por isso que eu sou contra o atraso. E aí eu já fiz uma pesquisa empírica que normalmente os salões conhecidos por atrasarem, eles só mandam assim pra noiva, chega a tal hora. E os salões conhecidos pelas pontualidades britânicas que eles praticam, eles têm ali um cronograma que eles enviam que a noiva consegue acompanhar se ela tá atrasada ou não dentro do processo produtivo do próprio salão. Como é que é no Fernanda Naves? Bom, lá realmente a gente tem essa excelência. Eu posso falar porque os cerimoniais todos falam pra gente que aqui em Uberlândia dificilmente tem tanta pontualidade assim com o noivo igual a gente tem. Então, isso aí eu tenho segurança. Eu tenho 2 cronogramas que a gente manda. Um é pra noiva e o outro é pra equipe, que vai cuidar da noiva. O que vai cuidar da noiva, ele é mais milimetricamente calculado. Então, da noiva a gente tem... Você quer que eu te mostre? Me mostra. Mostre. Vamos ver aqui. Esse é o que a gente manda. A gente tem dentro dos detalhes, né, o que a noiva fechou. Então, vamos supor, tem
o espumante, tem o brinde, tem o lanche, tem tudo que já vai detalhado até para ela poder entender. A gente passa orientações de horário passo a passo, o horário que ela vai lavar o cabelo, que ela vai preparar, que ela vai fazer a maquiagem, a máscara. Para vocês entenderem o que ela tá dizendo, aqui a gente tem a noiva, o dia do casamento, o horário, o pacote, aonde ela vai ficar dentro do salão, o horário de chegada dela no salão e o que ela vai fazer a cada 20 ou 30 minutos aqui. Isso. Tá contando, então ela sabe que se, por exemplo... Até a saída. Deu 15h20, ela não fez o spa dos pés, ela tá atrasada. Uhum. E aí cronometra tudo até o horário de saída, que é 30 minutos antes da cerimônia, contando possibilidades dela ter que trocar de carro. Gente, isso é planejamento. E tem. Existem vários imprevistos, noiva. Né? A gente já levou noiva. Quantos fotógrafos já levaram noiva? Eu já levei. Salão pra... Um dos meus primeiros casamentos, entre os 5, 10 primeiros, eu fui surpreendida. A noiva falou, posso ir com você? O nome dela é Thalita. Falei, pode. Falei, gente, como que ela vai entrar dentro desse carro? Carro de fotógrafo. Entrou. Deu certo, casou. Coube. Deu certo. Fernanda, você comentou uma coisa na sua fala, que primeiro que em casamento nada tem que ser, não existe obrigação para nada. Mas uma coisa que é recorrente, eu acredito que 99% das noivas esperam, é receber um presente do noivo no salão. Eu acho que existe até uma competição velada ali de qual buquê que é o maior, de tal floricultura, porque aqui em Uberlândia, particularmente, pelo que eu conheço das noivas, elas gostam de receber flores de 2 floriculturas em específico. Sim. Os noivos depois perguntem pra gente no inbox que a gente conta quais são, porque se não for dessa floricultura elas não gostam. Mas me diga, tem um horário legal pro noivo mandar? Tem que ser na hora que o fotógrafo tá? Na hora que o fotógrafo tá, a noiva já tá maquiada e tá lacrimejando e lê a carta e chora? Qual que é a sua... A filmagem fica bonita na hora que a lágrima cai. Vamos lá, agora eu gostei. Vocês são muito necessários. Cara, sério, assim, gente, tem gente que tá com vontade de bater. Tipo... Noivos, quando vocês forem enviar madrinhas, mãe, um presente pra noiva, procura saber do cronograma. Mandem antes da maquiagem, pelo amor de Deus. O que acontece? A noiva, geralmente, o buquê chega na hora que ela acabou a maquiagem. E aí a maquiagem, ela não pode chorar na hora que acaba a maquiagem, porque a maquiagem precisa de um tempo pra ela secar. E aí ela abre. Então... surpresas emocionantes, que vai fazer a noiva chorar, não façam isso na hora que ela estiver pronta, até porque na hora das fotos, por exemplo, ela chorou muito, na hora que você vai fazer aquelas fotos de rosto, muito pertinho, não fica a mesma coisa de uma pele fresquinha, que acabou de fazer maquiagem linda, sabe? Não é a mesma coisa, tá? A maquiagem à prova d'água? Mas... Lágrima não é água. Aprendi com você. O ideal, então, Lágrima não é água. O ideal, então, seria, Fernanda, quando ela, por exemplo, estivesse chegando no salão, algum momento assim. Porque ela vai ser surpreendida já de cara, já vai entrar em conexão com o dia e é surpreendida. Isso. E que o fotógrafo vai lá 5 horas antes e resolva isso. Seria legal, né? Perfeito. Eu já fiz isso. Agora. Não, mas eu já fiz isso. E realmente, assim, é um tempo muito... nós ficamos um tempo muito duradouro no casamento, sim, lógico. Mas ir lá rapidamente e voltar embora, tranquilo, e fazer suas coisas, tudo mas... combinado, gente, é super tranquilo, gostei. E aí, ou depois no make-off mesmo faz um registro. Tô enrolado, porque toda vez que eu chegar na Fernanda agora e tiver um buquê lá... Faz um registro fake da leitura. Eu acho que tem surpresas e surpresas. Tem buquê que é normal, né? Um buquê de flor, te amo, te espero no altar, isso não emociona. Eita. Assim... Não, assim, não é uma coisa que vai fazer ela... Agora, por exemplo, a minha noiva de sexta-feira que ela casou, o pai dela morreu tem 2 anos. E aí, o pai dela a vida inteira deu buquê pra ela, de aniversário, dia dos namorados, Natal, todas as datas comemorativas, o pai dela dava um buquê pra ela de flores. Aí o irmão pega... Eu morri de chorar. O irmão pega... É bom isso, né? A noiva chora, a Fernanda chora, as assistentes choram do lado. Foi lindo. Aí o irmão pegou um buquê lindo, branco, e aí foi antes da maquiagem. Eu até esperei meia hora do cronograma, porque eu esperei ele chegar pra eu começar a maquiagem, porque eu sabia que ela ia morrer. Então ele tinha combinado com o salão. Tinha combinado. Não. Ele combinou com a cunhada, e aí ela tava junto comigo, ela falou, o que você acha? Eu falei, agora, manda ele vir agora, depois não. Tá. Aí ele chegou, e aí na carta foi como se o pai estivesse escrevendo pra ela. Caramba. Oi, minha filha, nossa.
Aí foi lindo. Eu não tinha como não Quem chorar. foi o fotógrafo? Você lembra? Mas ele tava lá? Tava lá? Não, mas eu né? filmei. Eu filmei tudo. Ah, depois manda esse material pra gente. Quem sabe a gente Legal. coloca na edição. Eu filmei, gente, e o vídeo ficou top. Gente, foi muito lindo. Então eu acho que esse tipo de emoção, que se tivesse o fotógrafo ou o filmmaker passar lá rapidinho, antes, gente, foi incrível. É diferente. Então tem coisas que eles preparam uma surpresa especial realmente que fazem diferença pra ela ter aquilo. Ser intencional e também calculista ao mesmo tempo, Sim. né? Programar com vocês o salão. Fundamental. Legal. Outra coisa que acontece... Vamos lá. Gente, nunca esqueço, foi trágico, mas assim, A gente gosta. teve um noivo, foi muito bonitinho a atitude dele. Foi um dia que a gente tava cheio de noiva, acho que a gente tinha umas 4 noivas no espaço. E aí chegou o primeiro buquê desse tamanho, buquê. Aí era pra noiva X. De repente, 1 hora depois, outro buquê gigante. As outras noivas já assim, tipo, é meu, né? É de quem que será que é? Era pra mesma noiva X. Caramba. 1 hora depois, ele mandou 6 buquês. De hora em hora, ele mandou buquês. E as outras ninguém recebeu. Ai, noivos, atenção pra isso. Gente, não deixem de mandar coisa pras noivas no salão. Eu fiquei com muita dó. Das outras noivas, porque foi muita frustração, porque elas chegavam o buquezão enorme e nunca era pra elas. Era só pra outra que ganhou 6. Então, assim, eu acredito que um noivo que se preze tem que mandar um presente pra noiva, gente. Manda algo, um mimo, não precisa ser coisa cara. Manda uma coisa algo legal. que simboliza, né? Eu sempre falo pros casais, algo que simboliza. Às vezes uma fotografia impressa 10x15 com uma escrita atrás já emociona. Sim. Teve um noivo que preparou uma caixa de papelão simples e ele colocou as fotos desde o início do namoro. E cada foto ele escrevia uma mensagenzinha. Lembra quando a gente conheceu tal lugar? Gente, foi tão simples, mas foi tão lindo. E na minha opinião, isso mostra muito mais o cuidado, o amor, o carinho do que uma joia. Acho que é bom ganhar uma joia. É muito bom ganhar uma joia. Mas assim, eu acho tão incrível esse zelo, se a pessoa cuidou daquele momento ali, preparou tudo. Então é isso, não tem condição financeira, não tem problema, mas faz algo. Com identidade. Isso. Não é só um buquê. Às vezes é uma fotografia, às vezes é um bombom, às vezes é um cheiro que remeta a algum momento especial daquele casal. Eu sempre falo isso para os casais. Gente, faça aquilo. Não tem como você se inspirar naquilo que eu fiz para minha noiva. Naquilo que a noiva fez pro noivo dela. Se inspira na sua história, traz a sua própria identidade, né, Miquel? A gente está falando muito sobre essa questão de podem dizer sim, as pessoas podem fazer o que bem entender. Não tem que ter protocolos, não tem que nada. Realmente tem que fazer acontecer. Tem que ter propósito. Tem que ter propósito. Que me manda. Você tem que fazer assim. Nossa, isso pra mim. Então, assim, pra mim, num casamento é de quem? É do casal. Do casal. Então, vocês façam o que é realmente importante pra vocês, o que faz sentido pra você, né? Com certeza. E aí, depois dessa fala da Fernanda, falando que nada tem que, né? Eu vou dizer que, da mesma maneira que é esperado que o noivo mande presente, vocês, noivas, também tem que mandar presente pros noivos, tá? Vou deixar em pé de igualdade aqui essas coisas. E às vezes as noivas ficam assim, mas o que eu mando? Sei lá, manda uma garrafa de uísque se ele gosta, um charuto se ele gosta pra fumar com os padrinhos, um relógio, uma caneta, enfim, cada história, cada casal tem ali o seu objeto que vai ser bacana nesse dia. Então, noivo manda, mas a noiva também manda, porque eu acho que fica muito legal e fica igualitário e gera emoção de um lado, gera emoção de outro e as pessoas chegam na cerimônia muito mais dispostas. Se a noiva pode, o noivo também pode receber. Por favor, noivas, ouçam Miqueias. E pegando essa deixa aqui, Fernanda, a gente falou de emoção, de chorar. E aí uma pergunta muito direta, de embates, de diálogos, de conversas que a gente já teve no direct. Noiva pode chorar na cerimônia? Pode chorar na cerimônia, só que você tem que saber como chorar. E como chora? Essa como é que uma noiva chora? Bom, primeiro, a dica que eu dou é o seguinte. Maquia comigo, tô brincando. Você não vai ter problemas.
A maquiagem, claro, tem que ser à prova d'água. Todos os produtos que a sua maquiadora vai usar tem que ser à prova d'água. Eu recomendo que fotógrafos, principalmente, nos ajudem. Não deixa ninguém chegar perto da lágrima e ficar fazendo assim, ó, pra secar a lágrima. Isso faz a maquiagem abrir. Então, eu recomendo elas que, se elas se emocionarem, só aquela lagriminha de canto de olho, que elas peguem um lencinho, não faz careta, só vira o rostinho e deixa a lágrima cair sem apertar, sem esfregar. Então, só deixa a lágrima ser absorvida pelo lenço. Pronto. Morreu de chorar, não aguentou, chorando sem parar, não seca. Deixa a lágrima descer, molhar seu rosto e ela vai secar sozinha. Não pode pôr a mão, não pode pôr papel, ficar fazendo isso aqui, ó, faz abrir. Só que na hora da emoção, eu tenho noivas que eu sei que esfrega a mão, faz assim no nariz, esfrega sem querer, nem ver, e aí pode abrir. Isso é o que faz abrir, é ficar com a pele molhada e ficar esfregando sem parar enquanto ela tá molhada, tá? Essa é boa. Dessa eu não sabia. Inclusive, você tá bem próximo das noivas, você já vai... Na hora que alguém chegar, você... Opa, para! Mas assim, sem conhecer essa dica da Fernanda, porque eu conheço um vídeo muito famoso que a Fernanda fez sobre como chorar com elegância. E o chorar com elegância começa 2 meses antes do casamento, quando a noiva aumenta a hidratação dela para que a lágrima fique mais aquosa e menos lipídica. Aprendi isso com a Fernanda. Mas eu ali na frente, quando eu vejo um casal chorar, e aí eu vou trazer uma cena de bastidor, eu gosto muito de deixar a noiva chorar, livre. Porque eu sei que o fotógrafo vai pegar uma lágrima solitária, eu sei que vai ficar bonito na foto, mas não sou só eu ali naquele altar. Tem noiva, gente, agora eu vou contar um perreps de bastidor, que a noiva nem começou a chorar, a cerimonial já chega, já vai enxugando e já entra no meu meio ali. Eu falo assim, gente, deixa uma foto legal, deixa a lágrima escorrer e a cerimonial entra. E uma vez teve um casamento, vou contar uma coisa pra vocês aqui de bastidor, que eu fiquei chocado. O noivo se emocionou muito quando a noiva entrou, quando eles se encontraram. E ao invés da cerimonial deixar a noiva secar as lágrimas do noivo, porque eu acredito que seria assunto pra foto, assunto pro vídeo, conteúdo, a cerimonial entrou e pegou o noivo assim de pertinho e foi enxugando. E eu falei, gente, acho que não fica nem adequado. Então assim, eu sempre... invasão. É muita invasão daquele espaço. Então assim, deixa viver a emoção e você nos valida dizendo isso, né? Deixa a lágrima escorrer e depois que ela escorrer, ela seca. Eu falo para as noivas assim que é um momento de profunda intimidade ali, na hora que ela tá naquele momento do casamento, para quem realmente quer casar e se ama de verdade, é um momento de muita conexão. Não cabe uma terceira pessoa ali para secar a lágrima ou para atrapalhar aquele fluxo de energia daquela troca. Então, quer chorar? Chora. Relaxa, tranquiliza e curte aquele momento, porque é muito ruim quando você quer expressar aquele sentimento e você se bloqueia, você se trava, então você estraga todo o seu momento também, né? Ai, posso dizer uma coisa? Pode. Noivas e noivos, se alguém chegar pra vocês falando pra colocar a língua no céu da boca, descarta essa pessoa da vida de vocês. Por favor. Desconheça essa pessoa. Desconheça, anule essa pessoa da sua vida. A gente não tem um cronograma assim muito do A, B, C até o Z aqui, mas eu acho que chegou o momento da gente falar sobre essa questão de emoção, a gente trazer à tona um pequeno detalhe para surpreender a nossa convidada. Não. Você acha que tá na hora? Agora não. Não tá na hora? Não, mas deixa você acha pro que final. Não? O último ato. Será se a gente vai fazer isso com ela? Eu No ato final? faço isso na cerimônia. Gente, não me faz Eu faço chorar de isso na novo, cerimônia. não. Na cerimônia é o seguinte, eu tento controlar pra última grande emoção ser no final, porque aí, como disse uma noiva muito querida minha, ela me falou assim, agora eu posso perder a dignidade com tranquilidade, porque tá finalizando. A Jéssica me disse isso, que inclusive foi uma noiva sua. Então, já resumindo, a gente vai deixar pro final o que vai acontecer? Último assunto. É só um spoiler. E eu me lembrei da Jéssica, e eu preciso trazer esse assunto aqui, que é o assunto representatividade. Porque o nosso mercado, ele conversa muito com mulheres, e aí eu começo a te perguntar, você maqueia noivos? Homens? Eu não. Você não. No seu espaço também o noivo não se maqueia. Eu vou te falar uma opinião sincera, que tem que ter muito cuidado. Uma maquiagem masculina, ela tem que ser muito bem feita, senão ela fica horrorosa.
E uma pessoa que às vezes a maioria dos homens odeia maquiagem. E eles são obrigados pela noiva a se maquiar. Posso te dizer uma coisa? Dos meus últimos 3 noivos que se maquiaram, os 3 tiveram graves problemas. O homem, ele não é acostumado com a maquiagem. A gente começa a transpirar um pouquinho, a gente já passa a mão no rosto. Nada a ver. Não tem isso como rotina, Não né? tem isso como rotina. Então, eu acredito que a noiva deve induzir o noivo a uma rotina de skincare Isso, muito legal. perfeito. Mas no dia, se o noivo não estiver acostumado a se maquiar no cotidiano, ele não deve se maquiar. Minha no opinião. dia Eu do acho que no casamento. máximo ele fazer uma preparação de pele, não com base. É só com pó, por exemplo, um pó translúcido. Ela pode dar um pouquinho de pó pra ele dá uma batidinha antes de entrar, só pra deixar bem mate a pele, porque o homem geralmente tem a pele oleosa. Preciso disso, desse pó translúcido. Pra Mas a hoje. pele não tá Tem aí? Não, mas eu vou trazer pra vocês. Mas assim, eu não recomendo corretivo. Algo base. realmente básico mesmo, mas que Gente, faz o diferença. homem tem olheira. O homem tem uma mancha. Ele não tá nem aí pra aquilo. Aquilo é ele, faz parte dele. Pode até incomodar um pouco, pode, mas ele não vai se sentir confortável que os amigos dele vão estar vendo ele de maquiagem. Sim. Então, assim, eu não faria. Seguindo no assunto representatividade, noivas pretas. Maravilhoso. A Jéssica foi uma noiva preta e eu tive a alegria de casar 3 irmãos em 6 meses, né? Um era o Pedro, a outra era a Altamara, que também era uma noiva preta, e a Jéssica que se arrumou com você e ela foi de uma forma muito empoderada, uma mulher preta, bem maquiada, porque apesar disso parecer desnecessário falar sobre esse assunto, mas a pele preta é diferente da pele branca, o cabelo tem texturas, Sim. formatos, e falando dessa questão de representatividade, como é que é esse acolhimento no espaço Fernanda Naves, de noivas que não seguem aquele padrão que a gente vê no Pinterest de casamento, né? Que é a noiva branca, magra. Como é que todas as outras noivas são acolhidas no seu espaço? E eu já fecho essa pergunta dizendo que eu tive um casal de 2 meninas que se casaram no seu espaço. Como é que é essa logística de acomodar Paixões. 2 meninas, 2 noivas se Foi preparando lindo. no mesmo espaço? Foi lindo. Eu sou uma pessoa muito aberta. Então, eu sou uma pessoa aberta com qualquer proposta que essa noiva vai me trazer. Ou noivas, né? Com relação à representatividade de peles pretas. Eu vejo que é um sofrimento para elas escolherem um salão. Pelos traumas que elas já vivenciaram em outros locais. Então, é isso que elas trazem muito pra gente. De que a maquiagem não ficou certo o tom de pele, ficou claro demais cinza ou ficou escuro demais, que a maquiagem abriu toda, que o cabelo não ficou do jeito que ela queria, enfim. E o principal, que elas não foram bem tratadas, que elas falam que se sentiam tratadas diferente em outros locais. E isso é algo que mexe muito comigo, muito mesmo. E eu fico revoltada com isso, de saber que uma pessoa é tratada diferente pela cor ou pela condição financeira. Isso no meu espaço, isso nunca vai acontecer, nunca, não admito isso. E aconteceu há pouco tempo atrás, de um grupo de madrinhas, de convidadas. A minha noiva ela é negra. E aí quando no orçamento ela falou assim pra mim: Fernanda, a minha família toda é negra. A sua equipe vai conseguir atender? A gente tem muitos traumas na família e assim, é muito problema. Elas nem querem vir porque elas veem no Instagram mais fotos de pessoas brancas. Foi uma coisa até que me fez refletir, né? E aí eu falei: fica tranquila, que a minha equipe toda tá treinada para atender e fazer a maquiagem impecável. Chegou no dia, uma farra, acho que foi umas 20? Muitas mulheres, muitas. A minha maquiagem acho que derreteu de tanto que eu chorei. Por quê? A mãe juntou a mãe da noiva, a tia, e veio falar comigo. Elas pegaram na minha mão. E aí elas falaram assim pra mim: eu preciso falar com você. E eu preciso te dizer que nunca na minha vida eu fui tão bem tratada. E aquilo mexeu muito comigo. Eu pensar que uma pessoa, não é nem salão, ela falou, em qualquer lugar que ela foi.
não é salão de beleza em tudo. Eu nunca fui tão bem acolhida, tão bem tratada. Eu nunca imaginei que na minha vida eu ia vivenciar isso que eu vivi aqui. E pra gente, a gente fala assim, gente, a gente não fez nada demais. Sabe, assim... Foi muito especial. Elas e vai ficar pra sempre no meu coração. O Marcelo chorou, eu chorei. Foi muito bonito, foi um momento muito lindo. E assim, realmente, pra mim é muito significativo que elas tenham essa confiança de que elas vão ter o dia que elas sonham e que elas merecem, né? A gente não tá falando de pele, né? A gente tá falando de pessoas. Eu tenho certeza que é muito além. Eu tô vendo um documentário nesse exato momento. Eu tô vendo um documentário de uma liga de basquete e eles falam muito sobre essa questão do racismo lá 20, 30, 40 anos atrás. E é muito forte, né? Eu pensar e acreditar que isso aconteceu e acontecia de uma forma muito mais intensa. Só que hoje, né, convivo com algumas pessoas também de pele negra e elas falam que até hoje, infelizmente, acontece. Só que às vezes fica até mesmo omitido e o sofrimento ela fica muito interno dentro de cada um, né? E você mencionar, eu confesso, eu emocionei, não tem nem como não emocionar, você contando da sua leveza em fazer o que você tem que fazer. É ser humana, mais nada. E as pessoas elas têm que entender isso, de que não é só uma maquiagem bem feita, mas é sermos humanos por trás de qualquer coisa que a gente esteja fazendo. Aqui já estamos atrás de microfones, mas somos humanos levando informações e histórias reais, né? Não tem nenhum... Por isso que a gente fala sem roteiro. E é muito legal compartilhar isso com a gente, Fernando, de verdade. Isso mexe assim, com a gente, faz a gente pensar sobre como é que funcionam as nossas estruturas, como é que está a nossa comunicação, inclusive, acolhendo toda a diversidade que existe nesse mundo casamenteiro. E eu, claro, me emociono, sou uma pessoa que me considero uma pessoa preta, sou filho de uma mãe preta, minha família toda preta, e isso mexe muito com a gente, porque acolher é incrível. E você disse algo na sua fala que um dia eu aprendi num story de um fotógrafo. É incrível como a gente vai aprendendo, né? Ele estava saindo para um casamento e ele disse: gente, hoje eu não estou indo fazer mais um casamento, eu estou indo fazer o casamento do João e da Maria. Então, quando você tá ali com uma noiva, não é mais uma maquiagem, é a maquiagem do casamento, daquela noiva, que pertence e é amada por aquela família. Então, nunca é mais um número, é sempre único, é sempre inédito, não dá pra fazer de novo, não dá pra voltar atrás. Certa vez eu ouvi do pastor Paulo Júnior de Goiânia, e alguém perguntou pra ele, né? A gente tava num encontro de homens e alguém perguntou pra ele, falou assim: mas até hoje você sente esse frio na barriga? Ele: se eu não sentir mais o frio na barriga, eu paro de subir. Isso me marcou muito. Se parar de sentir aquele frio na barriga, é porque tem alguma coisa errada, ou reveja o seu propósito, ou pare de fazer aquilo, porque as noivas não merecem que você continue. Pois bem, como um bom podcast, inspirado na era do rádio e inspirado em outros podcasts que a gente segue aí, então pode dizer que a gente copiou descaradamente, que a gente fez plágio, mas como um todo bom podcast, a gente fecha com alguns quadros, com algumas perguntas, que por enquanto a gente vai até utilizando os nomes de origem dos quais a gente viu, e a gente quer finalizar te fazendo algumas perguntas que muito provavelmente a gente vai repetir para todos os convidados profissionais que passarem por aqui. E a primeira pergunta que eu quero te fazer, Fernanda, é aquele em off, é aquele deixa baixo, aquilo que aconteceu no espaço Fernanda Naves, que você nem acreditou que aconteceu. Então, assim, fingindo que a gente não tá com câmeras, que a gente não tá com microfone, conta pra gente algum segredinho, algum perrengue, alguma coisa que aconteceu lá no seu espaço que chega a beirar o inacreditável. Gente, nossa, tem vários, mas assim... Conta uns 3, então. Eu vou contar. Pronto, agora a Fernanda Naves tá completa. Agora ela tá radiante. Apresento meu marido. Isso, que todas as noivas conhecem, porque passam ali por ele. Foi intimado para sentar. Foi intimado porque, segundo Fernanda, ele é que sabe contar as histórias do deixa em off, né? Deixa abaixo, porque ele é que sabe os perrengues ali do salão. Eu sei que ele vai me matar depois. Mas eu avisei que eu ia te chamar. Porque ele é ótimo pra contar e ele faz graça com as meninas lá, então todo mundo morre de rir dele.
Eu vou começar a contar uma história bem deixa abaixo, bem assim, mas que é muito engraçada. Mas foi trágico no dia. Os nossos vizinhos cortaram a grama, fizeram terraplanagem, né, para construir Um terreno, um né? terreno pertinho de nós. E aí deu um monte de rato na rua. Caramba. E aí no dia tava lotado o espaço. E aí A gente já sabia que tinha um possível rato dentro da um casa, né? específico, né? Acho que o nosso piscineiro tinha avisado que tinha um dentro da casa de máquinas, né? E só que como tem muito movimento, normalmente o rato fica escondido, né? Então a gente fala, tranquilo, né? Não vai aparecer. Contando com o apoio do rato. Sumiu, né? Um dia antes de sábado, sabe? E aí chegou no sábado, aquele negócio todo. E aí eu lembro que eu tava no escritório, Fernanda maquiando, eu vi uma gritaria. Uma gritaria de mulher, eu falei, caramba, é o rato. Eu E já ela- gelei. Aí eu cheguei, aí uma das minhas assistentes já falou assim, ó, tem um rato, o rato apareceu e tá ali na varanda junto com as convidadas. E elas já vindo correndo, qual foi a minha reação? Eu falei, não, gente, calma, é o hamster do meu menino. Sério que você meteu essa? A estimação daqui, aí o pessoal já deu uma acalmada. Mas o pior, e assim, aquele hamsterzinho de 1,5 kg. Gente, era gigante, parecia quase um gato. Era uma ratazana. Rabo de- Enorme, desse tamanho o Mas o rabo. pior é que tinha duas meninas, né? Tinha duas daminhas de uns 4 ou 5 anos. E aí meu eu falei Deus. assim, vem pra cá. Elas, não, é de estimação. Começaram a correr atrás do rato. E o rato pulando, e elas atrás, assim, aquela situação, assim, complicada, né? E todo mundo vendo o rato. E a Fernanda desesperada, né? Que salão que é esse que tem um rato aqui? Só que depois elas ficaram de boa, pararam de gritar. E pegou o rato? Não, eu acho que essa rata... Era de estimação lá, como é que vai matar o rato? Não, naquela hora não pegou, não. Aí o rato foi, sumiu. Eu só sei que uma hora tava o fotógrafo fotografando na hora do making off. Gente, Na hora que eu olho o rato no pé do fotógrafo. Eu não sei o que aconteceu com esse bicho no dia. Ele veio e começou a aproximar das pessoas de Era de verdade, estimação, assim. afinal. ele se sentiu... Da família. Deixa o Stuart aqui, que eu vou trazer ele pra cá. Meu Deus. Mas assim... E as convidadas ficaram super não, tranquilas. Um pouco receosas, né? Mas aquela gritaria, aquela euforia não tinha, porque era o rato de De estimação. estimação. da casa, né? Mas sabia que esses dias aconteceu comigo? Pode parecer incrível, né? Lá no meu espaço de atendimento, nesse calor que fez agora, não sei da onde brotou uma baratinha atrás do ar-condicionado. E o meu grande problema é que a noiva estava de frente, ela apontou, a hora que eu olhei era barata. E digamos que eu tenho um certo medo de baratas vivas. Gente, foi incrível. Ainda bem que o noivo não tinha medo da barata viva, mas esses bichos no meio de reuniões, assim, eles são problemáticos. Mas me estranha você falar de rato e não contar nenhuma história de sogra, porque, gente, a gente sabe que se tem perrengue em casamento, quase sempre tem dedo de sogra. Nossa, É verdade. tem, né? Tem aquele caso... Nossa, gente, tem um caso de uma noiva muito especial, muito maravilhosa. E ela não nos contou que a sogra dela era digna de novela das 8. Manuel Carlos. Total. É que você acha que não existe, essa mulher existe. Então é a sogra Valcir Carrasco. Ela já chegou falando assim... eu vou maquiar com a Fernanda. Falou pra minha secretária. Ela falou assim, não, a Fernanda... Ela já sabia que não era comigo. Ela falando... Já pra começar a gerar conflito, né? E aí ela pegou e falou assim, não, seu horário é com a fulana. Ela falou assim, não, então tá bom. Porque ela sabia que não ia dar certo. Ela tentou pra ver se... Aí o que mais que ela fez no processo? Ela tumultuava, falava, virava com uma pessoa, falava, mas parece que não tá legal sua produção. Nossa. Aí uma funcionária minha, a que cuida das noivas, pegou e falou assim, que tava subindo as escadas e ela escutou a sogra abrindo a porta da suíte falando assim pra noiva: eu tô atrasada, olha aqui, olha o jeito que eu tô, ninguém me atende. Aí ela fechou a porta rindo, ela fechou a porta e Só saiu pra rindo. tumultuar. Aí ela deixar pegou e falou assim, eufórica, aí a né? funcionária falou assim, o que tá acontecendo? Eu posso te ajudar? Ela, não, nossa, eu tava irritando ela. Caraca. Eu acho que foi o caso mais extremo. Foi né, loucura. assim. Aí ela pegou, ela fez, aí ela ia fazer o cabelo, os meninos chamavam ela toda hora pra fazer cabelo, não, eu vou ali almoçar, não, eu vou ali fumar. E ela fazia de propósito, eu nunca vi nada igual, pra ir protelando e prorrogando. E ela não arrumava esse cabelo, até dar 1 hora antes do casamento. Aí ela pegou, foram arrumar o cabelo dela. Aí ela pegou e falou assim, olha essa maquiagem.
eu não vou com essa maquiagem. E não tava linda a maquiagem. Sabe o que ela queria? Aí depois que a gente foi descobrir. Primeiro que ela queria que realmente quem arrumasse a noiva, que arrumasse ela. Então tinha que ser eu e a Charles. Uhum. E aí foi os dois. Aí ela fez, ela começou a gritar no salão, louca, e falando assim, eu não saio daqui com essa maquiagem, a Fernanda tem que fazer a minha maquiagem. Aí eu fiz. Deitei ela na cadeira. Na minha cadeira, bem. E aí lá ela parecia assim, nossa senhora, passando mal, né? Que tava atrasada. Na minha cadeira ela deitou, relaxada, rindo, conversando, assim. O que ela queria. Só que eu não imaginava que era tão grave o que ela queria. Eu fui maquiar ela, gente, acho que em 30 minutos. Eu fiz uma maquiagem muito rápida, muito rápida. Ela amou, ficou feliz, ela não ia embora. Ela não ia embora. Falei, veste a sua roupa. Ela, não, a minha roupa tá no hotel. O casamento era tipo 8 horas da noite e era 20 para as 8. E a noiva não queria ver ela na hora que ela descesse. E ela não saía de lá, atrasando as fotos da noiva. E aí eu peguei, a gente conseguiu, ela tentou fazer com que atrasasse, mas ela não conseguiu, porque mesmo assim eu deliberei ela meia hora antes, 40 minutos antes, porque era pra ela estar pronta 2 horas antes do casamento, mas ela fez que ela não. Aí a noiva começou a chorar. A maquiagem abriu. Não. Ah, Você fez a maquiagem? Não, a maquiagem ficou perfeita. Só que é uma pessoa muito especial pra mim. Essa pessoa, ela é maravilhosa, é um ser humano incrível. Ela falou assim, eu não te avisei. Eu devia ter te avisado da minha sogra. E ela tá fazendo comigo e com o filho dela, igual ela fez com o irmão dele e com a minha cunhada. O que ela queria? Que ela não conseguiu lá no espaço, porque a gente é muito organizado. Ela queria que a gente não entregasse ela no horário. E aí ela iria sair de lá 1 hora atrasada e ainda ia pro hotel. Então, o que ela fez com o irmão? Ela fez 2 horas de atraso na igreja do irmão, que era em outra cidade, então eles aqui em Uberlândia não casa, né? Não. Não. Nessa cidade menor casaram. 2 horas de atraso. Ela queria. Aí ela ainda assim fez a nossa noiva atrasar. Lá na porta da igreja, essa noiva e o marido dela me mandaram mensagem. Eu tô contando resumido, porque ela fez muito mais coisas graves. Ela tem um problema psiquiátrico. Com certeza. E aí essa noiva e o marido me mandou mensagem na semana pedindo perdão, que devia ter avisado que ela tem um problema, que não é normal. Assim. Foi um perrengão, assim, que... Os casais não imaginam, né? Mas eu falo, gente, se tem problema na família, avisa. Avisa todo mundo. Eu tive uma noiva muito querida, muito especial, que uma tia do noivo era muito problemática. Essa tia andou a cerimônia inteira, agrediu fisicamente a assistente da cerimonial, tumultuou a cerimônia, queria falar no microfone. A noiva tinha avisado a cerimonial, mandou foto, inclusive. Cuidado com essa tia do noivo. Ela morde. Cuidado, ela morde. Mas assim, a gente nunca tá esperando por essas coisas. E a cerimonial nível, imaginou, né, que fosse ser problema na festa. A gente não imagina que é o nível. E não me avisou. Também não teria nada pra eu fazer diante do que ela fez lá na cerimônia. Mas eu desesperado, assim, no meio da cerimônia, a noiva virou pra mim e falou assim... Ou seja, todo mundo esperava e sabia que essa tia... Só foi surpresa pra você. Foi só surpresa pra mim. Então, gente, avisa todo mundo. Manda foto, manda nome, RG, CPF, pra gente saber que tem problema. Eu tenho muita facilidade em contornar esse tipo de problema com essas pessoas, né? Eu tenho muita. Dificilmente uma pessoa que tá desequilibrada, eu não consiga fazer ela voltar pro eixo, entendeu? Eu gosto de lidar com essas pessoas. Aí, o que eu acho que as noivas devem fazer? Por exemplo, ela sabia da sogra, como a sogra é, e eu acho que ela ficou num beco sem saída, de como não trazer a sogra pro espaço, ela não aceitava, a sogra não aceitava não arrumar, mas eu armaria algo, nem que eu arrumasse essa noiva num hotel, no último dia, de surpresa, Sairia, sem saber. Sair, tirar a noiva, ou dar um jeito de arrumar essas convidadas no hotel. Ou não arrumava a sogra. Mas não tinha essa possibilidade. Não tem mais disponibilidade.
A gente conversa isso com as No dia do noivas. orçamento. Eu falo que são experiências vividas. O que vai diferenciar você de uma maquiadora que está começando agora? São as suas experiências. Eu falo que através das nossas experiências a gente sabe reagir a situações. E se falando de experiências e situações, tem um quadro aqui, né? Ctrl+C, Ctrl+V de um podcast por aí, Sim. que se chama pós-graduação. O que seria pós-graduação no nosso segmento? Eu gostaria que vocês mencionassem um evento ou um fato marcante que vocês olham agora, por exemplo, e falam: caramba, isso foi uma pós-graduação para lidar com uma situação inusitada que nós conseguimos, no caso vocês conseguiram contornar essa situação e falou assim: isso aqui tem que ir para o meu currículo, para toda noiva ficar sabendo que eu consigo lidar com determinadas situações como essa. Conta pra gente uma pós-graduação de Fernanda Naves, de Marcelo, de experiência de vocês lá no salão. Tem algum na minha mente? Pergunta boa essa, né? Assim, a primeira coisa que veio à minha mente foi a pandemia. Então, eu passar pela pandemia, gerenciando a empresa, gerenciando as noivas surtadas, com razão, cerimonial, foi muito estressante. Foi muita pressão. Então, eu falo, cara, se eu passei pela pandemia, atendendo em 2022, bem, a gente sobreviveu, porque foi muito punk. Tanto o momento de pandemia quanto o pós-pandemia. Porque o pós-pandemia trouxe pra gente muitos desafios de remarcações, de estresse, de términos de casamento, de noivado. E da gente ter que lidar, né, com muitos problemas e dias super lotados, sem a gente querer, não tinha escolha. Porque eu não gosto disso, mas não tinha escolha. Quem viveu 2022, Tá eu acho que tudo. aguenta qualquer round. Rojão, Mais um viu? round. O que a gente não imaginava, a gente pensou que 2020 estava ruim, mas a gente não sabia que o pós-pandemia, quando as coisas voltassem, seriam tão difíceis como foi. Caótico, né? Foi um ano caótico. De ver o espaço, tipo assim, 80 mulheres lá ao mesmo tempo. Né, amor? Tipo assim, não tinha como, porque era remarcações e caía no mesmo dia. Então, assim, foram momentos que foi desafiante, assim. Nada como a prática e... a prática que eu ia falar, gente. A vivência. A prática e a experiência. Uma coisa que a faculdade não ensina é o emocional. Você ter um bom psicológico, digamos assim, né? A gente sempre fica olhando a parte técnica, né? Como fazer um bom marketing, fazer um bom processo. A gente às vezes não olha pra nós, né? Eu até mandei um vídeo recente do Flávio Augusto pra Fernanda que fala que a sua frustração ela tem que durar 5 segundos. A Fernanda, não, mas 5 segundos? Pode ser um mês, não? Porque em qualquer ramo, né? Assim, eu falo assim, você ter uma resiliência muito grande, lidar com o não, lidar com frustração, talvez seja, pra mim, é o mais desafiador, sem dúvida nenhuma. E a pandemia foi super desafiador pra gente, a gente sabe. E pra muitos ainda tá sendo, né? Infelizmente, Você ainda porque tem tá noiva tendo de muito pandemia? reflexo. Você já acabou com as suas remarcações. Nossa, Eu falo nem as remarcações, mas eu falo os reflexos, principalmente não, sim, financeiros, sim. enfim, né? Tem Da parte muitos- estrutural. Tem muitos segmentos Reflexos, que ainda né? estão colhendo reflexos negativos muito fortes da pandemia, porque realmente, assim, ali foi um aprendizado e o Marcelo trouxe algo que às vezes as noivas não conseguem entender a nossa tranquilidade diante de algumas situações, mas as noivas chegam e falam, e a gente fala, não... Aí você chega uma sogra agitada, assim, se você agita também, você tá louca, vai ser pior a situação. É. Você tem que trazer ela pro... E às vezes ela não entende essa nossa tranquilidade, mas é porque quem já lidou com um rato e com sogra louca, a gente lida com qualquer coisa. Por Então, isso que assim, aguentou a pandemia. então assim, as noivas falam, não, mas por que você tá tão tranquilo? Eu lembro de uma vez que o noivo tava pra desmaiar na minha frente, e eu com a cara que, tipo assim, a cerimonial, o que você vai fazer? Eu falei, vou esperar ele cair. Na hora que ele caiu, eu pergunto se tem algum médico. Porque, gente, não tem o que fazer em algumas situações, a não ser manter a tranquilidade que a gente vai desenvolvendo a partir da experiência, da vivência e dessa larga experiência de vocês. Eu quero te perguntar, Fernanda, pra quem que você dá o seu buquê? Pra quem que você dá o seu like? Olha, no ramo de casamento? Sim, do nosso mercado. Alguma prática, algum profissional, alguma coisa que você vê e gosta, enfim. Um bom cerimonialista. Um cerimonialista honesto, correto
e que seja... que realmente ele viva o sonho daquela noiva, porque se isso não for o propósito daquele profissional, ele com certeza ele vai ser mediano. Então eu vejo que muitos problemas que a noiva vivencia durante a preparação do casamento e bem próximo ao dia, problemas de má gestão do cerimonialista. Então, quando o cerimonialista, ele é realmente, assim, praticamente impecável, porque eu sei que não existe perfeição, mas próximo a isso... De excelência. Eu dou o meu buquê, assim, pra ele, ó. Com muita alegria, né? Muita alegria. Eu falo porque tem uma coisa que para mim é muito claro. Casamento é uma empresa, enquanto processo de organização. Você tem departamento de contas a pagar, o marketing, porque todo mundo quer postar no seu próprio Instagram. Então, é uma empresa o casamento. E me assusta, e aí que eu vou falar uma frase bem polêmica, algumas noivas que têm uma vivência corporativa, que são gestoras, e quando vão contratar um gestor, uma gestora pro casamento delas e deles, não olham esses atributos dessa pessoa, não prioriza isso. Então, assim, quando for contratar um cerimonial, que é essencial na cadeia de acontecimentos de um casamento, na cadeia produtiva, essa pessoa tem que ter essas qualidades de gestão que são cobradas lá no mundo corporativo. Se essa pessoa não te ajuda a fazer um bom cronograma, se não te ajuda a desenvolver o projeto do casamento, na gestão financeira, enfim, te dá todos aqueles insights e toda aquela condução, essa pessoa, enfim, tá ali fazendo bonito, que nem sempre é tão bonito assim, mas não tá te ajudando a fazer gestão do seu casamento. O cerimonial, do meu ponto de vista, é aquela pessoa que faz a gestão macro e sistêmica do casamento. Então, uma dica para escolher um bom cerimonial, repara na apresentação dele. Se a apresentação de PDF já estiver impecável, já estiver de excelência, já significa que aquela pessoa vai te oferecer. É a carta de entrada. É um trabalho de excelência e muito organizado. Temos mais um quadro aqui, Fernanda, Marcelo, que é o Vale a Pena Conhecer. A gente pensou em muitas coisas. E o que é o Vale a Pena Conhecer? É algo que vocês já viram ou até mesmo fizeram. Seja aqui em Uberlândia, por exemplo, você se casou há 10 anos atrás, é isso? Vocês se casaram 10 anos atrás e você decidiu casar com vestido de sereia. Então, vale a pena as pessoas conhecerem um vestido de sereia. O que hoje, na atualidade de 2023, você já viu no mercado de casamentos que você fala assim, caramba, essa noiva, esse noivo merecem conhecer, vale a pena conhecer isso? Uma tendência, por exemplo? Tem um Instagram que eu sigo que chama Lápis de Noiva. E eu gosto muito da maneira com que, desde a minha época, eu sigo ela, da época que eu casei. E eu acho ela muito dinâmica, ela é muito atual e ela inspira muito as pessoas. E eu acredito que a pessoa os noivos trazerem para a essência, né, do casamento, sempre fazer algo que realmente, não é copiar, é se inspirar, mas algo que combine com o casal, mas tipo, por exemplo, o momento da dança, a maioria é muito igual, né? Então, o que realmente combina com aquele casal? Fazer algo diferente. Então, que eu acredito que é isso. Hoje em dia, o que mais me encanta num casamento é a originalidade do casal. Que fica muito mais na minha memória aquele casamento do que a comida, a bebida. Fica o que eu senti na cerimônia, né? Então... O casamento é único, né? É único. E, Fernanda, antes da gente finalizar, bate bola, jogo rápido com as perguntas que a gente recebeu pelo Instagram. Começando pela pergunta da Camila, que diz: por que a gente tem que escolher o espaço Fernanda Naves? Porque eu tenho certeza que em nenhum lugar você vai ser tão bem cuidada do que a gente cuida da noiva, do seu sonho, da sua expectativa, né? Bacana. Mais uma pergunta aqui dos nossos seguidores que já estão bombando. Menos de 24 horas. 200 seguidores. Exatamente, menos de 24 horas. Qual é o diferencial de vocês, principalmente no dia da noiva? Eu acredito no atendimento de excelência. É o nosso foco. Eu falo que a produção, né, as mulheres têm muito mais propriedade para falar isso, mas a gente não tem margem para ir. Ela tem que se sentir maravilhosa. Isso é o mínimo que nós vamos entregar. Nosso foco é muito mais na experiência dela incrível, que seja inesquecível, tanto para ela quanto possíveis convidados que elas estão ali. Show. É nisso que eu acredito.
Fernanda, pra você, o que não pode faltar numa maquiagem de noiva? Do tipo assim, se não tiver, isso daqui não é noiva. Pronto, pergunta direta da Marcela. Minha opinião, brilho. Eu amo brilho, então assim, pra mim uma maquiagem de noiva tem que ter um brilho. Um brilhinho. Mas respeito, se a noiva não quiser, não faço. Ok. Até porque elas podem Tudo. o que quiser. Sentido Casamento perguntou, Fê, qual foi o seu maior desafio no início da carreira e outro que tenha vindo mais tarde? Bom, no início da carreira, o maior desafio é os fornecedores te dar abertura para essa troca, né, de confiança, de indicação. Então, vários fornecedores nunca me abriram a porta, nunca me deram, eu ia atrás, conversava e me ignorava. Como eu cresci muito rápido, eu cresci em um ano, assim, muito rápido, esses mesmos estavam vindo atrás de mim para poder... Se tornar parceiro. Isso, Ou bajular. as duas coisas. Ou tá pertinho. Ou falar a real. Então isso me incomoda muito. É algo que, para mim, parceria vai muito além da troca financeira, porque eu não sou a favor disso, dessa troca financeira. Eu te indico, então você me paga. Não gosto disso. Eu acho que uma parceria vai... Você casaria com a Fernanda Naves? Por exemplo, cerimonial. Você usaria a maquiagem da Fernanda Naves? Sim, então eu indico. Aí o que eu vejo? Muitas cerimoniais indicam outro local, mas vem arrumar comigo. Então, não é coerente. Então, eu sou coerente. Se eu vou te indicar, é porque realmente eu casaria com vocês. Entendeu? Que show. E um outro desafio mais atual, assim, que para quem tem empresa, principalmente salão de beleza, é você formar pessoas, formar profissionais para atender com qualidade, com excelência do mesmo padrão. Então, recentemente, teve algumas mudanças da equipe do meu espaço, novas pessoas entraram, outras pessoas saíram. E aí eu tive nesse processo aí de loucura pós-pandemia, ainda eu tinha que formar nova equipe. E a equipe, só que eu falo que esses desafios vêm, né, realmente mexe muito com a gente, mas faz a gente crescer e florescer demais. Porque hoje eu tenho uma paz no meu coração e eu penso um pouco diferente com relação também à equipe. Então, eu tô com uma equipe fantástica, maravilhosa e que realmente está completando, né, o espaço e quero crescer cada vez mais, né, essa equipe maravilhosa. Show. E a Lelê pergunta, o que não pode faltar em um dia da noiva, quando ela é noiva Fernanda Naves? 6 buquês. Tô brincando. O que não pode faltar, a caixinha de presente da noiva, que é surpresa, maravilhosa. Quem foi minha noiva sabe o que vem dentro dessa caixinha, que é top. E o spa dos pés. Então, assim, é um momento realmente de relaxamento para a noiva que a gente coloca óleo essencial específicos, também não vou contar qual que é, Eita. mas que é para realmente tratar ela naquele momento, para trazer aquele relaxamento da parte do psicológico mesmo. Então, eu conversei com consultoras para a gente poder escolher os óleos específicos, fazer o blend para ela relaxar naquele momento e ficar zen. Massa. Essa é uma surpresa boa. Osana nas Alturas pergunta: Ai, Osana. o que você acha que foi o ponto principal? O que você acha que foi o ponto principal? A Osana pergunta: o que você acha que foi o ponto principal para virar autoridade em make de noiva na sua cidade, Uberlândia? Primeiro, eu acho que o que me fez realmente destacar é a minha paixão pelo que eu faço, é a minha entrega. Isso eu falo assim, de coração. Eu brinquei que ela falou assim, não tem ninguém igual a mim. Claro que não tem. Cada um é único. E eu sou única no sentido de me doar realmente 110% para aquela noiva naquele momento, dou o meu melhor. Eu chego às vezes até... Eu que não durmo, a noiva dorme, se brincar. De tanto que eu fico preocupada com aquilo. Então eu acho que essa minha entrega, para que tudo saia perfeito, do jeito que ela... O perfeito que eu falo, gente, dentro do humano, né? Mas eu dou o meu melhor para que saia como ela sonhou. Entendeu? Então isso, elas sentem a minha energia, a minha conexão com ela naquele momento.
elas até brincam comigo e falam assim, Fernanda, parece que você está diferente, porque no dia do teste eu fico de um jeito e geralmente no dia eu mudo um pouco, mas sem querer, é porque eu fico tão conectada, tão focada ali naquele momento que acaba que realmente eu mudo um pouco, não para pior, só diferente. Pela essa meu foco mesmo com a noiva naquele momento, assim, aí eu falo, não, assim, eu tô ótima, tô bem, eu tô focada pra sua maquiagem ficar incrível, perfeita. Show! Olha, a gente tem muitas perguntas, muitas noivas dizendo que amaram arrumar com você, outras dizendo que estão com uma expectativa muito feliz, muitas perguntando aqui, inclusive, sobre teste, como é que funciona, enfim, eu acho que o nosso papo tá para bem mais de 60 minutos, que era a nossa expectativa inicial. Tem perguntas aqui perguntando sobre como funciona para home care, acho que deve ser se arrumar em casa ou em hotel, alguma coisa assim, mas a gente precisa caminhar para o encerramento do nosso podcast, porque senão... depois também. Sim, a gente vai fazer o seguinte, então, a gente te encaminha, printa... Não, tive uma ideia, a gente vai pegar agora a caixinha de perguntas das que não responderam e ela faz um story, responde aqui no podcast. No podcast, aqui nos nossos nos stories. Isso, Nossos agora, stories. fechou. Porque, pra encerrar, a gente quer... A gente é um podcast iniciante, muito obrigado por ser a nossa primeira convidada. Comumente em podcasts o pessoal dá um presentinho, os anfitriões dão um presentinho, mas a gente ainda tá faltando budget pra isso, tá faltando orçamento, parcerias e patrocínios. E a gente que trabalha com casamento, a gente sabe que para muito além de contratos são as relações, para muito além de dinheiro é a experiência que a gente causou nas pessoas, na troca que a gente proporcionou. E a gente sabe que todo mundo que trabalha com casamento fica sedento na segunda-feira para receber o quê? As fotos. Feedback. Nem é foto, a gente quer o feedback. As fotos também. As fotos é no mesmo dia. As fotos é no mesmo dia. Mesmo dia. Não tem nem prazo, né? Não tem nem mais prazo. O fotógrafo tá lá no meio do altar ainda e tá recebendo pedido de foto. Mas a gente fica louco pelos feedbacks, então... quando você aceitou o nosso convite, a gente convidou uma noiva que teve uma experiência no Espaço Fernanda Naves para mandar um presente para você em forma de depô, em forma de feedback, porque a gente sabe que é disso que a gente gosta, por isso, produção no telão, um feedback para Fernanda Naves. Meu nome é Aninha, pra quem não me conhece, eu sou maquiadora lá no Espaço Fernanda Naves, só que bem antes disso acontecer, eu já acompanhava e já era apaixonada pela Fernanda. E antes mesmo de eu me tornar maquiadora, de eu pensar em ser noiva, eu já tinha um grande sonho, que era me produzir lá no dia do meu casamento. Eu falava isso pra todo mundo que me perguntava. Quando eu ficar noiva, eu vou fechar na Fernanda Naves, eu vou tirar foto segurando o contratinho com ela. E assim aconteceu. Quando eu comecei a fechar, né, os contratos pro meu casamento, o primeiro contrato que eu fechei foi com a Fernanda. Foi assim, muito, muito importante. Eu fiquei muito, muito feliz. E um pouco depois ela me chamou para trabalhar junto com ela, que foi mais importante ainda, né, na minha vida. E sobre o meu dia de noiva, gente, foi uma experiência, assim, única. Eu não tenho nada a reclamar. Eu sou uma pessoa muito, muito ansiosa, quem me conhece sabe. Só que no dia do meu casamento eu fiquei muito tranquila. Eu sabia que tudo estava ocorrendo muito bem, minhas madrinhas estavam sendo produzidas, estava tudo muito tranquilo. Em questão de horário, lá na Fernanda é super pontual, então eu fiquei mais segura. Eu fiquei tão segura que durante a minha maquiagem eu dormi com a Fernanda. E, gente, foi muito especial. Ter a Fernanda me produzindo nesse dia, né, foi incrível. Foi a realização de um sonho. Eu sou muito, muito feliz mesmo por tudo ter acontecido nesse espaço que eu amo. Sou muito feliz em ter sido noiva dela e agora parceira, amiga. Enfim, Fernanda, você é incrível. Você sabe o tamanho da minha admiração que eu tenho por você. Você sabe o quanto eu amo você, o quanto eu amo trabalhar com você, o quanto eu sou grata pela oportunidade que você me deu. E é isso. Foi muito incrível ser sua noiva e está sendo muito incrível trabalhar com você. Parabéns por tantas noivas, por tanto trabalho lindo. Eu amo você e continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Esse é o nosso presente para você, em agradecimento a ter aceitado o nosso convite, porque a gente sabe tanto que o feedback importa na nossa vida, porque é sobre isso. É sobre a experiência que a gente causou na pessoa. Então, a gente convidou a Fernanda, ganhamos Fernanda e Marcelo.
Muito obrigado. Veio o Fernanda. pacote Muito obrigado, completo. Marcelo. Eu Muito que obrigado agradeço. por vocês aceitarem assim tão rapidamente. Mais uma vez eu vou ressaltar isso, porque foi muito rápido mesmo. E para nós ter vocês aqui, né, em primeira instância, dando as caras nesse podcast, nesse novo projeto que nasceu nos nossos corações e hoje a gente está colocando em prática mais do que nunca, em comemoração ao Dia da Mulher, ao mês da mulher também, isso é muito importante. E obrigado, parabéns. Eu falo publicamente sobre você, sobre o seu trabalho, sobre o trabalho que vocês desenvolvem, porque realmente é incrível, o processo que vocês executam é realmente fenomenal e sem dúvidas nenhuma vocês estão em ótimas mãos. Parabéns, muito obrigado por aceitar esse convite. Obrigada. Eu quero falar. Quando vocês me fizeram um convite, eu nem tive dúvida, não falei não, porque eu não consigo falar não. É um sim de coração. E eu me senti extremamente honrada. Eu falei, poxa, eu tô sendo a primeira pessoa. Então significa muito pra mim. Eu acompanho vocês dois, admiro muito o trabalho de vocês dois, vocês sabem, eu sou muito honesta e muito sincera. Então, se eu elogio alguém é porque realmente eu acho. E eu tenho total certeza que vai ser muito sucesso o Pode Dizer Sim. Vai ter muito sucesso. Que vocês sejam sinceros, transparentes, como vocês sempre foram. E Uberlândia precisa disso, precisa de fornecedores que mostrem a realidade de como funciona a dinâmica de um casamento para as noivas cada vez mais terem poder, as noivas e os noivos, terem poder na mão de escolher por conta própria quem realmente tem o feeling dela, que conecta com ela, que faz parte da essência desse casal. Então, muito sucesso para vocês, que vocês arrasem, que daqui a um tempo a gente vai fazer o podcast pro Brasil e eu vou vir de novo comemorar o primeiro ano. Nós recebemos, amém. Nós recebemos e para encerrar o podcast, né, em alto estilo, vou dizer algo que eu sempre quis dizer. Segue, comenta e compartilha. Dá o seu like. Dá o seu like, não sei em qual rede você está vendo esse vídeo agora. Se você estiver nos ouvindo no Spotify, no YouTube, em alguma outra plataforma, enfim, segue aí o nosso canal, compartilha, comenta e nos ajuda dizendo nos seus comentários quem vocês querem aqui nessa bancada e o que vocês querem ouvir, porque esse é o nosso propósito, romper barreiras, trazendo diálogos edificantes, inspiradores, sobre casamentos. De pessoas para pessoas, de fornecedores para noivas, para noivos, não só para Uberlândia, mas como a Fernanda disse, para todo o Brasil, se não o mundo. Uau! Muito obrigado e esse foi o nosso primeiro episódio do Podem Dizer Sim. Muito obrigado. Valeu! Que eu demorei 2 horas para maquiar ela. E quando ela saiu da minha sala, eu chorei muito. Eu nunca chorei assim, com ela eu chorei muito. Eu respirei, assim, sabe, aliviada, de ter dado tudo, de eu conseguir entregar o que ela esperava. Nossa, assim, foi sufocante no momento e ao mesmo tempo foi mágico. Porque ela é muito importante pra mim, entende? Então, assim, acho que esse dia foi o que mais... Pensa, igual você fazer alguém que, sei lá, da sua família, Sim. ou alguém que é seu fã. Então é muita responsabilidade. Nossa. E eu posso te garantir que ela chegou impecável, porque eu estava celebrando esse casamento. Todo mundo imaginava que ela ia chorar muito. Pois é. Ela não chorou nada, ela chegou radiante, brilhando, que eu lembro que a maquiagem dela brilhava, tinha brilho. E quem desabou a chorar foi o Cleito lá, o John Wesley. Que na verdade não se aguentou e ela entrou radiante, obrigado. Mas geralmente é assim, geralmente as noivas choram menos do que os noivos. Pelo menos as minhas me falam, eu não chorei. Assim, quando a noiva chega pra mim falando aquela coisa de que eu vou chorar, que não sei o quê, eu falo, gente, deixa. Eu já vi noivos que, tipo assim, falavam que eu não ia chorar e lá desaba, noiva que falava... Então assim, eu deixo pra hora. Tipo hora o Vitão, por exemplo, né, falou que não ia chorar, mas... Qual Vitão? Peraí. Da Maria Natália. Gente, Agora que... Nossa, mas é Vitão, tipo muito. eu nunca esqueço uma noiva gritando com o noivo no meu espaço. Você tá me entendendo? É pra você ajoelhar, é pra você chorar, é pra você fazer igualzinho no vídeo que eu te mandei. E ela gritando, brava com ele. Aí eu fiquei assim, ó, olhando pras meninas assim. Falei, gente, esse cara, essa pressão... Ele vai sumir. Ele vai travar na
infartar ali. Sim, Gritando. não, eu teve uma outra situação dessa também, cenas da minha vida, né? Eu já trabalhei na Maria Devosa, sou muito amigo dela hoje, então de vez em quando eu passo lá pelo espaço, pelo ateliê, e eu lembro de uma vez ter passado lá num sábado, e tava uma noiva sendo produzida lá dentro, terminando de vestir o vestido, e o pai lá de fora muito emocionado. E eu, como sou entrão, amigo de todos os fotógrafos do videomaker, falei, gente, vamos fazer uma cena agora do pai vendo ela, porque assim, pra ele vai ser a cena, né? E aí a gente falou com ela, ó, seu pai tá muito emocionado, que não sei o que, vai ser a cena. E aí a gente arma, todo mundo preparado, que não sei o que, o pai entra. A hora que ele entra, ele tipo assim, você percebe nele assim, que a emoção toma conta dele. Do outro lado da sala, ela, ô pai, você tá sem gravata ainda até agora! Pai, Ela cortou ele, assim, sabe? Danando com ele na frente de todo mundo. Gente, uma gravata, uma coisa que, tipo assim, em 2 minutos você Momentar de coloca, ver, né? pronto, perdeu, todo mundo broxou, Que cada um seguiu. as pessoas às vezes deixam de viver o momento por pequenos detalhes, né? Por coisas que não vão fazer sentido algum no final Naquele das momento. contas. É isso.